Já quero saudar a todos os irmãos que nos acompanham no estudo bíblico. Um forte abraço a todos, aqueles que nos ouvem espalhados pelos mais diversos cantos, não só deste país como do mundo. Que o Senhor vos abençoe ricamente e pela graça de Deus aqui estamos, depois de termos um período de oração, aqui estamos também para podermos meditar na palavra do Senhor. E então vamos ler o primeiro capítulo da primeira epístola a Timóteo, que estamos a estudar. Vamos então ler este capítulo, que diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos agora dar lugar ao nosso irmão Alberto, um abraço para ele, e depois de seguida ao nosso irmão Carlos. Ele não está connosco, vai estar ausente durante uns dias, mas ele gravou alguma coisa para partilhar também connosco nesta noite, e depois de os ouvirmos a eles os dois, algum irmão que tenha algum pensamento, então tem liberdade para o apresentar. Graças a Deus por sua palavra. É muito bom e importante estarmos reunidos para a comunhão, oração, intercessão e estudo das Escrituras. Estamos na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 10, agora verso 11, completando. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios e para os que for contra a sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. Todo mundo pensa assim e faz isto. Então é normal.
A voz do povo é a voz de Deus. Você já ouviu esta máxima popular? São através destes ensinos, destas doutrinas, que as pessoas estão vivendo hoje em dia, na base da opinião pública, das pessoas formadoras de opinião. E este ensino, esta doutrina tão divulgada na mídia, nas novelas, filmes, acaba fazendo com que vivemos numa cultura superficial, subjetiva. É a famosa cultura pós-moderna, onde tudo é relativo e ninguém quer se comprometer em se aprofundar num assunto, num tema, porque isso vai lhe causar uma certa constrangimento, pois vão lhe chamar de radical, extremista, legalista, fanáticos. Vivemos nesta cultura que promove, então, esta doutrina, este ensino de ser indiferente às coisas, indiferente às religiões, indiferentes a tudo que acontece à nossa volta. E essa indiferença faz com que nos tornemos cada vez mais insensíveis a tudo que nos acontece, nos rodeia. Segundo argumentam as pessoas, ensinar coisas mais profundas, verdades mais assertivas, vai promover distanciamento, divisões. De fato, a doutrina ensinada pelo mundo, subjetividade ou relatividade das coisas, promove sim divisão. Promove a divisão daquilo que é falso e verdadeiro, quando você ensina a verdadeira doutrina que a palavra de Deus nos apresenta. Em Efésios, quando Paulo escreve no capítulo 2, os primeiros versos, aquele grupo, aquela igreja que estava acontecendo, se formando, vivia na base da opinião pública, vivia na base do ensino generalista da época, superficial, indiferentes a tudo, a política, indiferentes à dor do semelhante. Efésios capítulo 2, nós destacamos: em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, subjetividade, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Estes pensamentos eram adquiridos da popularidade, da maioria que formava uma opinião de que tudo era válido. Esta lista que temos no versículo 10, ou 9 e 10 de 1 Timóteo, capítulo 1, esta lista de vícios, ela é mais representativa do que definitiva. Ela é contrária à piedade, à verdade de Deus. Ela é contrária a toda a santidade de Deus e promove a indiferença e a insensibilidade. Quando vamos para o final do verso 10, indo para o verso 11, nós vamos encontrar para o que for contrário à doutrina ou à sã doutrina. O que Paulo está querendo insinuar ou nos ensinar é que esta lista horrível que ele apresentou nos versículos acima, 9 e 10, estes versículos condenam o defeito de caráter no ser humano. E não é nenhuma religião, não é nenhum ascetismo algum que possa corrigir, solucionar, transformar as pessoas. Paulo destaca sim para mostrar que é o evangelho da graça, que é o único que pode transformar as pessoas, e não religião, e não legalismo, muito menos um ascetismo qualquer que possa aparecer. Este padrão que Paulo estabelece
da sã doutrina, está em conformidade sim com a lei. Pois também a lei, ensinada pelos falsos mestres, que queriam ser doutores da lei, a lei ensinava a santidade, ou preservar a santidade e verdade de Deus. Porém, o Evangelho vai muito além daquilo estabelecido na lei. O Evangelho, ele preserva a santidade, a verdade e promove a piedade. É o que Paulo está querendo nos ensinar. Mais ainda, o Evangelho da glória de Deus, pois este Evangelho da glória de Deus centra-se em torno de Cristo glorificado. É o nosso objeto, é o nosso objetivo, o Cristo glorificado, aquele que venceu lá na cruz do Calvário, nos resgatando com seu sangue. E assim podemos estar em Cristo agora, glorificado, aceito diante de Deus. Perceba que Paulo, quando ele cita em Romanos capítulo 3, lá no verso 23, conhecido versículo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perceba que ele não diz que todos estão, então, que pecaram, foram destituídos da lei, mas foram destituídos da glória de Deus. E aí é que entra o Evangelho da glória de Deus, o Evangelho da graça, o único que pode transformar, o único que pode resgatar o homem do pecado, destes vícios horrorosos apresentados na lista do verso 9 e verso 10. Não podemos ser indiferentes, insensíveis a tudo aquilo que o mundo promove e quer nos convencer de que é normal e de que todos fazem, portanto, você não pode ser esquisito e diferente. Estudar a sã doutrina da palavra de Deus que Paulo coloca aqui leva tempo. Mais ainda do que levar tempo, trabalho, esforço. A indiferença, precisamos entender isso. A indiferença, ela não vai criar nenhum herói da fé. A indiferença é a mãe das heresias. E cada vez mais que você for indiferente à doutrina, você vai ser indiferente às Escrituras, daí o próximo passo vai ser indiferente a Deus e, portanto, indiferente a tudo. Que Deus nos livre disso e coloque cada vez mais o ensino da doutrina da palavra de Deus no nosso coração. Amém. Não podendo estar fisicamente presente convosco, não pude deixar de dar um pequeno contributo para o estudo bíblico desta noite. E começo por vos saudar com muita alegria e também saudar com muita alegria todos aqueles que nos acompanham através da internet. Na parte final da primeira epístola a Timóteo, neste capítulo 1, no versículo 10, e no versículo 11, logo a seguir, nós lemos assim: para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. É importante que se diga aqui que a Bíblia fala ao longo das suas páginas muitas vezes em doutrina. Por exemplo, Jó disse, em Jó no capítulo 11, versículo 4, o seguinte: a minha doutrina é pura. Moisés, no seu cântico registado em Deuteronômio 32:2, diz assim: goteis a minha doutrina como a chuva. Temos aqui a doutrina de Moisés. Salomão fala em Provérbios da doutrina do pai e da mãe como sendo boas. E também fala da doutrina do sábio. Os evangelhos falam da doutrina que o Senhor Jesus Cristo ensinava, como sendo nova e como sendo sua. Portanto, a Bíblia fala de várias doutrinas. A Bíblia é um livro de doutrinas. E todas elas são sãs, com exceção da doutrina dos fariseus, que o Senhor Jesus Cristo reprovou e avisou os discípulos para que se guardassem dela, e da doutrina de demónios que obviamente nenhum crente deve seguir e da qual o apóstolo Paulo fala, alertando para o seu perigo na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, nesta mesma epístola, um pouco mais adiante, no capítulo 4, versículos 1 a 5. Repito, excetuando estas doutrinas reprovadas que eu acabo de referir, todas as doutrinas são sãs. Porém, no nosso texto, aqui em Timóteo,
nós lemos da sã doutrina. E nós não devemos misturar esta sã doutrina com as outras doutrinas que são sãs. Não devemos misturar as doutrinas bíblicas que são sãs com esta doutrina que o apóstolo Paulo denomina de sã doutrina por excelência. Ele repete esta expressão sã doutrina várias vezes nas suas epístolas. Por exemplo, na segunda epístola a Timóteo, na epístola a seguir, no capítulo 4, versículo 3, ele diz que virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ora, nós estamos nesse tempo já, no tempo em que a maioria dos cristãos professos não sofrem, infelizmente, a sã doutrina. Por isso, nós temos a necessidade de conhecer e de nos firmarmos bem na sã doutrina de que o apóstolo Paulo fala aqui. E que doutrina é essa na Bíblia? Não é de certa doutrina de Moisés, não é a lei de Moisés. A lei de Moisés é uma doutrina sã, mas não é a sã doutrina de que o apóstolo Paulo fala aqui. A sã doutrina de que Paulo fala aqui é a doutrina, notem bem, mas muito bem, versículo 11, é a doutrina conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado, diz ele neste versículo 11. É muito importante compreender e reter o que o apóstolo Paulo diz aqui. Muitos misturam esta sã doutrina com a doutrina sã que temos na lei ou nos Evangelhos. Mas essas doutrinas sãs não são a sã doutrina de que o apóstolo Paulo, repito, fala aqui. A doutrina de que Paulo fala aqui é a doutrina que é conforme, ou seja, que é segundo, ou está em concordância, ou está em conformidade com o Evangelho que de glória Deus lhe deu exclusivamente a ele. Portanto, é uma doutrina nova, é um Evangelho novo, o Evangelho da graça de Deus ou o Evangelho da glória, pois foi da glória que o Senhor o revelou ao apóstolo Paulo e lhe deu a ele. Por isso o apóstolo chama de o meu Evangelho. E diz isto em Romanos 2,16, 16,25 e também na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 8. Exatamente como aconteceu com Moisés, que por Deus lhe ter dado a ele a lei, esta ficou conhecida como a lei de Moisés, o Evangelho da glória, por ter sido dado a Paulo, ficou conhecido como o Evangelho de Paulo. O meu Evangelho, como ele escreveu. Este Evangelho foi dado por Deus diretamente a Paulo. Todos nós agora aprendemos este Evangelho através dele. Como também aprenderam Pedro, Tiago e João, como vemos em Gálatas 2, nos versículos 2 a 10, e também devemos ler nesta relação a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Antes, aqueles servos de Deus conheciam e pregavam outro Evangelho, o Evangelho do Reino, também chamado Evangelho da Circuncisão. Porém agora, é este Evangelho da glória, ou o Evangelho da graça de Deus, que contém a sã doutrina, e esta está plasmada nas epístolas de Paulo. Repito, agora é este Evangelho da glória que está em vigor. Se quisermos conhecer bem esta doutrina, esta sã doutrina, e devemos conhecê-la bem, temos que ler e estudar as suas epístolas, que é o que temos estado e esperamos continuar a fazer. Assim nos ajuda o Senhor. Um grande abraço para todos. Uma boa noite a todos, irmãos. Eu queria partilhar convosco um pequeno pensamento ainda em relação a este mesmo versículo. Isto leva-nos muito a pensar. Nós vivemos numa altura muito conturbada, onde nós vivemos duas guerras que estão à porta, não estão tão longe quanto isso. E nós olhamos e pensamos, onde é que isto vai acabar? Onde é que como é que eles vão conseguir reconciliar-se? Que propostas de paz poderá fazer com que estas nações possam chegar a um consenso? E podemos pensar nisto assim. Mas o que é certo é que ao longo da história do homem houve muitas guerras e chegou-se sempre a um consenso. Quando existem tratados de paz, existem cedências de parte a parte, existe também, de alguma maneira, exigências de parte a parte. É por isso que é um tratado onde cada um põe no papel e compromete-se a cumprir com aquilo que é estabelecido. E assim se dão as pazes e assim se fazem pazes entre as nações. Mas existe sempre ali cedências, existe sempre um que tenta submeter-se, pôr o outro em submissão, e são sempre
é sempre um tratado de paz que traz, de alguma maneira, nisso algum egoísmo, algo que nunca é bom, porque não é perfeito, porque são tratados de paz feitos pelos homens. Mas quero-vos dizer, irmãos, que este Evangelho da Graça, de facto, nós éramos inimigos de Deus, nós vivíamos em rebelião contra Deus. E nós, no domingo, quando ouvimos a mensagem que foi no culto do domingo, onde se falou acerca da graça e o que é que a graça de Deus nos traz, essa graça imerecida, há algum favor imerecido que nós, muitas das vezes, e ainda hoje o nosso irmão Alberto frisou isso, nós desprezamos, nós não procuramos saber. Nós não procuramos saber o que é que isso nos traz. O conforto que é nós podermos perceber que este Evangelho, esta sã doutrina, que o apóstolo Paulo fala aqui, traz-nos muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Se nós pensarmos na paz que isso nos traz, na paz de Deus, mas a paz de Deus, não só a paz de Deus, mas a paz com Deus. Porque eu não imagino o que será quando o Senhor vier julgar esta terra como juiz. Ele não vem como Salvador. Ele, quando vier a esta terra, ele não virá como Salvador. Ele virá como juiz. E não haverá nenhum tratado humano que possa chegar e dizer: olha, mas nós vamos fazer assim, porque nós fizemos isto, porque nós ajudamos este. Não haverá desculpa. Nós vivemos este momento da graça, e é esta mesma graça que o apóstolo Paulo fala, e que lhe foi dada a ele, exclusivamente a ele. E nós vemos na carta aos Gálatas, no capítulo 2, e nós podemos muito rapidamente só perceber de que foi esta a última vez que o Senhor falou. Porque a tendência é nós pensarmos, e o nosso irmão Carlos falou um bocadinho acerca disto, é de nós pensarmos que a última vez que o Senhor Jesus Cristo falou foi aos discípulos, dando a grande comissão: ide e pregai e batizai, fazei isto em meu nome, e muitos mais sinais vocês farão. Mas não foi a última vez. A última vez que o Senhor Jesus Cristo falou foi o apóstolo Paulo. Gálatas 1, capítulo 1, e nós podemos ler a partir do versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora, de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além daquele que recebestes, seja maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi a última vez que o Senhor Jesus Cristo falou, foi o apóstolo Paulo, dando-lhe esta mensagem para que de facto ele anunciasse este evangelho, a sã doutrina. E é este mesmo evangelho, quando nós, pela fé no Senhor Jesus Cristo, nós aceitamos verdadeiramente e nós conseguimos perceber isto, nós temos paz com Deus. E esta paz, de facto, ela traz tanto, irmãos. Nós não damos nada para o Senhor. A única coisa é nós o reconhecermos como nosso único Salvador. Então, todo este pacote, para além da salvação, vem muito mais coisas. E esta paz que nós temos com Deus, e nós podemos ler, vamos ler Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 5, e nós vemos logo no primeiro versículo, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é logo algo garantido. Não é teremos paz com Deus. Ou tiveram paz com Deus, mas agora vocês têm que permanecer, como há muitos que pregam, que nós temos que permanecer na santificação, no sentido de nós próprios é que temos que fazer algo para nos permanecermos santos, ou seja, para que a salvação, não percamos a salvação. E isso é uma doutrina diabólica, é uma doutrina de homens, não é sã doutrina. Porque a palavra de Deus diz que nós temos paz com Deus, ela é imediata. Então esta paz dá-nos garantia, irmãos, dá-nos garantia de que não perdemos a salvação,
Somos selados pelo Espírito Santo. Não há nada, a palavra de Deus diz que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Mesmo os nossos pecados que nós cometemos, eles já estão perdoados pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, isso responsabiliza-nos ainda mais. Não nos dá a liberdade que nós temos em Cristo, irmãos. Dá-nos o livre-arbítrio de nós escolhermos se pecamos ou se não pecamos. Mas como é que nós podemos escolher pecar com um Deus assim? Com um Deus que não exige nada de nós. Não existe, neste tratado de paz que nós temos hoje, pelo Evangelho da Graça, não existe um compromisso de regras da nossa parte, porque temos que fazer assim, porque senão vocês vão perder. Esta paz, este contrato, será rasgado. Isso não existe, irmãos. Então vamos pecar? Não vamos pecar de maneira nenhuma. De antes éramos servos do pecado. Nós estávamos escravizados e o Senhor nos libertou. Libertou-nos para nos dar liberdade. Liberdade de o servirmos, liberdade de se queremos pecar ou não, porque Deus dá-nos esta liberdade. Eu, se quiser, eu saio daqui e peco. É uma decisão minha. Eu vou pecar. Mas até que ponto é que eu estou perto de Deus? Até que ponto eu reconheço de facto este Evangelho da Graça? Com tanta coisa que Ele nos traz. Irmãos, que o Senhor nos ajude e que possamos pensar verdadeiramente nisto que Deus nos deu. Este Evangelho divino, esta palavra que de facto nos traz tanta coisa e que nos responsabiliza e que nos faz chegar mais perto de Deus. Faz-nos amá-lo ainda mais. Eu não sei, a semana passada, quem é que disse isto, se foi no estudo bíblico, ou não sei se foi o nosso Zé ou o Carlos falou nisto. Uma criança, quando se dedica a alguma coisa de tal maneira, um jovem, uma criança ainda muito novinha, é porque gosta verdadeiramente disso. Quando uma criança sabe os jogadores todos do seu clube, quando sabe quando é que vai jogar, é porque gosta do seu clube. E é isso, irmãos. A palavra de Deus faz-nos amar mais o Senhor. Então nós precisamos disto. Nós precisamos de amar mais a Deus para poder quê? Para poder perceber aquilo que Ele nos traz, para que isso possa, de facto, da nossa parte, responsabilizar-nos a não pecarmos. Porque é isso que o Senhor quer. É que a cada dia nós caminhemos cada passo para a santificação, para sermos mais parecidos com o Senhor. Porque Ele está em nós, irmãos. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê nas nossas enfermidades, nos nossos pecados. Ele vê Cristo em nós. Então é nossa responsabilidade trabalhar isto na nossa vida, irmãos. Porque o Senhor deu-nos tanto, 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 sem exigir nada. Então porquê que nós não podemos fazer algo para que o Senhor possa olhar para nós e alegrar-se com as nossas atitudes, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós fazemos? Então é constante, irmãos, é uma luta constante. O próprio apóstolo Paulo tinha essa luta e ele na carta aos Romanos ele fala nisso, na luta constante que ele tinha entre a carne e o espírito. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E não pensamos que, cada um de nós não pense que por ser tentado ou por sair daqui e ser tentado a isto ou aquilo ou a cometer algum pecado, aí pá, eu de facto sou o pior dos pecadores porque o Senhor provavelmente fechou a torneira de bênção para mim, porque eu isto, porque eu aquilo. Não, são lutas que nós temos. E isto é assim, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele não se preocupa com alguém que está mal. Ele preocupa-se com aqueles que estão bem. Então devemos ter o cuidado, de facto, de nos agarrarmos à palavra. Não há outro método, não há outra maneira de nós podermos viver esta vida sã, a não ser aos pés de Deus, a não ser agarrados à palavra de Deus. E como o nosso irmão Alberto dizia, se nós de facto não amarmos a sã doutrina, nós vamos deixar de ter interesse em orar, vamos deixar de ter interesse em nos juntarmos ao povo de Deus, começamos a nos desinteressar verdadeiramente daquilo que é a nossa prioridade e deve ser a nossa prioridade, que é amar o nosso Deus. E com isso o Senhor vai-nos revelando tanta coisa e revela-nos tanta coisa. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Mas era só este pequeno pensamento que eu queria partilhar com os irmãos. Só um breve pensamento ainda em relação também à sã doutrina e começar por fazer uma pergunta. Será que nós gostaríamos de ter como companheiros esta lista
deste pessoal que nós temos aqui. Mas, no entanto, o que é um facto é que aquilo que nós lemos aqui é que aqueles que são contrários à sã doutrina são equiparados a estes. Portanto, fazem parte do mesmo grupo. Por aqui nós podemos ver a importância da sã doutrina. A sã doutrina é fundamental. O Evangelho da graça de Deus, que é aquilo que nós temos estado de facto a falar, é fundamental. Porque é o Evangelho da graça de Deus que transforma vidas. E é disso que estamos a falar. De transformação de vidas. E essa transformação, ela é feita através do Evangelho da graça de Deus. Se nós queremos saber, lembram-se do carcereiro de Filipe, quando ele se preparava para se suicidar, e Paulo disse, não faças, e depois ele disse, que hei de fazer para me salvar? É neste Evangelho a resposta para este homem, a resposta para todos aqueles que hoje fazem essa mesma pergunta, e há muita gente que faz essa mesma pergunta, o que hei de fazer para me salvar? A resposta está no Evangelho da graça de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Unicamente. Enquanto alguns acrescentam obras, acrescentam mais coisas que não têm nada a ver com o plano de Deus para a salvação, e portanto, para nós percebermos com toda a clareza qual é o plano de Deus para a salvação, nós precisamos conhecer o Evangelho da graça de Deus, ou a sã doutrina. E isto é algo que é importantíssimo. Quando se trata da salvação de uma alma, ela tem que saber com toda a clareza o que é que tem que fazer, para não errar. Porque o que está em causa é a eternidade. Não é algo que agora se pode alterar, porque depois de partir daqui, então, ou se parte salvo, ou se parte perdido. Ou se parte para uma eternidade sem Deus, num lugar onde a palavra de Deus diz que é de sofrimento, ou se parte salvo. E como é que eu posso partir salvo? Crendo no Senhor Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. E por isso o meu apelo nesta noite é, se alguém eventualmente aqui estiver, que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, que o faça nesta noite. Porque ninguém sabe o tempo que vai, ou que oportunidade poderá voltar a ter para se reconciliar com Deus. Por isso, hoje é o dia da salvação. E, portanto, aquilo que está em causa é a salvação de uma alma. E, portanto, é algo tão importante porque, como diz a Escritura, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Portanto, vemos a importância de sermos verdadeiramente esclarecidos em relação à salvação. E o plano de Deus para a salvação, nós o encontramos na sã doutrina, ou seja, no Evangelho da graça de Deus. Portanto, o Evangelho da graça de Deus é algo que nos mostra claramente o caminho para Deus e nos mostra claramente que esse caminho para Deus é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, só por Jesus é que nós somos de facto salvos. Mas para além disso, para além de nos esclarecer em relação à salvação, este Evangelho da graça de Deus transforma também a nossa vida. É importante para transformar a nossa vida. Vejam na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, na carta em Tito, capítulo 2, e versículo 1, começa o apóstolo a dizer: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O apóstolo diz a Tito, fala. E o que é que ele tinha que falar? A sã doutrina.
O Evangelho da graça de Deus. A igreja está neste mundo para quê? Para falar, para anunciar. E o que é que a igreja está aqui para anunciar? A sã doutrina, o Evangelho da graça de Deus. É isso que a igreja tem que anunciar. Não é outro Evangelho. Não é outra coisa a não ser isso. Anunciar o Evangelho da graça de Deus. E depois reparem que o apóstolo começa a dizer: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. A sã doutrina afeta a vida das pessoas. Neste caso, afeta a vida dos velhos. Tem que afetar a vida dos velhos. A sã doutrina, o Evangelho da graça de Deus, mostra como um homem, e depois a seguir vem a mulher, mesmo no final da sua vida, ele deve permanecer fiel. A fidelidade a Deus começa no dia em que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e vai até ao dia em que o Senhor nos chamar à sua presença. E para nos mantermos fiéis ao Senhor, precisamos de ser afetados pela sã doutrina, pelo Evangelho da graça de Deus. Portanto, os mais velhos precisam de ser afetados para que a sua vida permaneça fiel, para que permaneçam no caminho de Deus, para que permaneçam na verdade de Deus. A sua vida precisa de ser afetada pela sã doutrina, pela palavra de Deus. E depois, as mulheres. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para ensinar as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Portanto, ensino para as mulheres. Onde é que eu vou encontrar ensino para os homens, ensino para as mulheres? No Evangelho da graça de Deus. É isto. O Evangelho da graça de Deus afeta e permite ao Senhor que Ele afete, mas afete verdadeiramente a minha vida. Por quanto mais eu for afetado por este Evangelho, pela sã doutrina, então eu estarei em conformidade com a vontade de Deus. Portanto, temos aqui o Paulo falando a Tito para falar a sã doutrina. Falar a quem? Falar às mulheres, falar aos homens e mais, versículo 6, exorta semelhantemente os jovens a serem moderados. Onde é que os jovens encontram aquilo que precisam para serem aquilo que Deus quer que eles sejam? Sejam moderados. A juventude tem sempre tendência para os excessos, para ir mais além. Mas aquilo que a palavra de Deus, o Evangelho da graça de Deus nos exorta, neste caso particular aos jovens, que haja moderação. Sejam moderados, sejam contidos, esperem no Senhor. Não se precipitem, mas esperem de facto no Senhor e sejam afetados de facto por este Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. E depois ele continua: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O apóstolo diz: tu, Tito, sê um exemplo. Ele não podia falar aos outros e mostrar aos outros aquilo que o Evangelho da graça de Deus, o que a palavra de Deus dizia. Ele não teria autoridade se ele não a vivesse. E ele tinha que, em primeiro lugar, viver esta mensagem, a mensagem da sã doutrina, a mensagem da palavra de Deus, tinha que o afetar a ele em primeiro lugar. Para ele ter autoridade, para depois poder falar, de facto, aos outros. E a mesma... Tito era o responsável da igreja. Mas isto
Não é só ao nível de responsáveis da Igreja, é todos nós. Porque qual é a nossa responsabilidade perante aqueles que estão lá fora? Não temos a responsabilidade de sermos um exemplo, de mostrarmos que somos filhos de Deus? A nossa responsabilidade é muito grande perante os perdidos, para mostrarmos o Evangelho da graça de Deus e quão importante é este Evangelho para nós. Então, o apóstolo exorta Tito para quê? Para ele ser de facto um exemplo, e diz ele para que o adversário, que é o adversário, Satanás, ele se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E de facto, irmãos, que o Senhor nos ajude a não darmos razão ao diabo. Sabemos perfeitamente que o diabo, ele usará todas as armas que tiver ao seu alcance para nos destruir. E quando ele fala de nós acerca de algo que é verdadeiro, nós é que lhe demos a oportunidade. Nós é que lhe demos razão para ele falar. Lembram-se de Jó? Lemos no livro de Jó que veio o diabo, Satanás, no meio do povo, à presença de Deus. E o Senhor falou-lhe: viste o meu servo Jó? E ele começou a arranjar logo e querer arranjar intrigas, dizendo que Jó era um interesseiro, que Jó era fiel porque ele tinha muitos bens, porque Deus o abençoava muito. Então Jó era assim porque Deus era com ele e o abençoava. Mas o que é que Deus disse? Toca-lhe. E o que é que sabemos? Jó perdeu tudo. Mas em momento algum ele culpou Deus. Em momento algum ele blasfemou do nome do Senhor. Portanto, o diabo foi derrotado na vida de Jó. O diabo foi derrotado na vida de Jó. Jó não deu oportunidade para que o diabo dissesse a mínima coisa acerca dele. Ele venceu, porque o Senhor era com ele. Independentemente daquilo que ele tivesse, ele amava a Deus incondicionalmente. E isso ele provou quando Satanás tentou. E por isso, irmãos, quanto mais nós conhecermos este Evangelho, quanto mais nos firmarmos neste Evangelho, quanto mais formos influenciados por este Evangelho, menos oportunidade, menos o diabo terá para falar mal de nós, para dizer alguma coisa de nós. Ele será calado, ele será derrotado, porque não terá nada que dizer acerca de nós. E que o Senhor nos ajude, de facto, a que tal aconteça connosco. E depois, só mais o versículo 9 diz: exorta aos servos a que se sujeitem ao seu Senhor, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Portanto, todos nós sejamos ornamento. Nós gostamos, ainda hoje eu ouvi várias pessoas com ramos de flores, os ornamentos, flores muito bonitas. É um ornamento, algo que é belo, que atrai, que chama a atenção. É isso que Deus espera de nós. Sejamos um bom ornamento, que de facto mostremos quão belo é o Senhor, quão bela é a sua palavra, quão maravilhosa é a sua palavra. E isso acontecerá quando nos deixarmos influenciar por ela, quando nos deixarmos, de facto, influenciar pelo Evangelho da graça de Deus. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis ao Senhor e, irmãos, procuremos conhecer este Evangelho, firmar-nos neste Evangelho e sermos influenciados, de facto, por este Evangelho, para que sejamos, cada um de nós, homens, mulheres, jovens, seja quem for, somos do Senhor e sejamos, de facto, para a sua glória. É isto que tinha para partilhar convosco.